Você já se perguntou como era a moral e as leis de Deus no Antigo Testamento? Muitos consideram essas leis algo distante da nossa realidade. Mas será que isso é verdade? Imagine viver em uma época onde a forma de entender a moralidade e a justiça era completamente diferente da que conhecemos hoje. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um conjunto de leis que não só regulavam a relação das pessoas com Ele, mas também com os outros seres humanos e com a própria terra. Essas leis abrangiam desde questões espirituais até os mais simples aspectos da vida cotidiana. E se eu te disser que muitas dessas leis ainda carregam lições valiosas que podemos aplicar na nossa vida moderna? Você já parou para refletir sobre o impacto que essas leis tinham sobre as pessoas daquela época? Vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor o contexto cultural e social em que essas regras foram dadas. A moralidade de Deus, conforme expressa no Antigo Testamento, tinha como base algo simples: a justiça. Mas o que é justiça para você? No Antigo Testamento, a justiça estava profundamente conectada com o comportamento do ser humano em relação a Deus e ao próximo. É interessante perceber que as leis de Deus não foram dadas apenas para punir ou restringir. Elas tinham a intenção de proteger o bem-estar das pessoas e garantir que vivessem de maneira harmoniosa. Quando pensamos em algo como não matar ou não roubar, por exemplo, o que vem à mente é algo que transcende a simples obediência a uma regra. Essas leis tinham o objetivo de preservar o valor da vida humana, de assegurar que a confiança e o respeito fossem mantidos entre as pessoas. Mas havia também leis que pareciam extremamente rígidas, como as que tratavam de pureza, sacrifícios e punições severas. Como entender isso no contexto moderno? Muitos de nós, hoje, nos questionamos sobre a relevância dessas normas para as nossas vidas. A verdade é que, por mais que a cultura e as circunstâncias tenham mudado, a essência dessas leis ainda trazem ensinamentos importantes sobre como viver uma vida justa e moralmente equilibrada. Outro ponto crucial a ser observado são as consequências de desobedecer essas leis. O Antigo Testamento fala muito sobre a punição, e essas punições eram vistas como uma forma de manter a ordem e a pureza dentro do povo de Deus. Mas não eram apenas punições sem explicação. Elas tinham um propósito. Quando a moralidade era violada, o pecado não era visto como algo apenas entre o indivíduo e Deus, mas também como algo que afetava toda a comunidade. Esse aspecto da responsabilidade coletiva é algo muito interessante e relevante até hoje. Hoje, em nossa sociedade moderna, muitas vezes nos esquecemos de que nossas ações podem impactar os outros e que a justiça deve ser algo coletivo, que visa o bem de todos, não apenas de um indivíduo. Além disso, essas leis eram mais do que simples regras. Elas refletiam uma visão de mundo em que a pureza e a santidade estavam diretamente ligadas à forma de vida das pessoas. O culto a Deus, as ofertas, os sacrifícios, tudo isso era parte de um sistema que visava manter a relação de confiança e respeito entre Deus e o povo. E ainda assim, ao longo de toda a história bíblica, vemos que, mesmo com essas leis claras e rigorosas, o povo de Deus falhou em muitas ocasiões. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Por quê? Mesmo com regras tão específicas e detalhadas, a humanidade ainda falha. Será que o simples cumprimento de regras é suficiente para alcançar a verdadeira moralidade e a justiça que Deus deseja para nós? E você? Já parou para pensar em como essas leis podem influenciar sua vida hoje? Talvez, ao compreender o propósito dessas leis e o contexto em que foram dadas, possamos perceber que elas vão muito além de uma simples aplicação de normas. Elas nos convidam a refletir sobre como lidamos com as outras pessoas, como respeitamos a vida e os direitos do próximo, e como podemos viver em harmonia com o que é justo e certo.
A moralidade no Antigo Testamento não é apenas sobre regras, mas sobre o coração e a intenção por trás delas. Agora, se você está achando que isso tudo é muito distante ou irrelevante para os dias de hoje, eu te convido a refletir. Será que não estamos nos afastando de uma sabedoria que, apesar do tempo, continua válida? A moral e as leis de Deus no Antigo Testamento não são apenas um conjunto de regras antigas, mas um convite a viver de maneira mais justa, mais humana e mais próxima de algo que transcende nossa compreensão imediata. Por isso, no próximo bloco, vamos continuar nossa jornada e ver como essas leis afetaram diretamente a vida de quem as seguiu e o que podemos aprender com essas histórias para aplicar em nossas próprias vidas. Fique comigo, porque essa conversa está apenas começando e a próxima parte vai trazer mais revelações surpreendentes para você. Agora que já começamos a entender um pouco mais sobre as leis de Deus no Antigo Testamento, vamos explorar como essas leis afetaram diretamente a vida das pessoas e, mais importante, o que podemos aprender delas para aplicar em nossa vida cotidiana. No Antigo Testamento, a obediência a essas leis não era apenas uma questão de religiosidade, mas algo que influenciava todos os aspectos da vida. Cada ação, cada escolha estava relacionada com a moralidade e a justiça divina. As leis não eram apenas regras a serem seguidas sem questionamento. Elas formavam a base de um pacto entre Deus e o povo de Israel. Um acordo sagrado que moldava não só a identidade do povo, mas também sua relação com Deus e com as outras nações ao redor. Esse pacto era baseado em confiança, lealdade e a busca por uma vida justa e pura. E é aqui que entra a grande questão: como essa busca pela justiça e pureza pode ser traduzida para o mundo atual? Será que ainda precisamos seguir essas mesmas leis para termos uma vida moralmente equilibrada? Vemos que muitas dessas leis eram direcionadas para questões práticas do dia a dia, como a convivência entre os membros da comunidade, a maneira como as disputas eram resolvidas e até mesmo como os bens materiais eram tratados. Por exemplo, as leis sobre o perdão das dívidas e a proteção dos mais vulneráveis, como viúvas e órfãos, eram fundamentais para garantir a justiça social. A ideia de que a justiça não era apenas para aqueles que tinham poder, mas também para os mais fracos, é algo que traz um aprendizado poderoso para nós nos dias de hoje. E o que dizer sobre os mandamentos que falam sobre a pureza e a santidade? Embora muitas dessas leis pareçam distantes ou até mesmo incompreensíveis para nós hoje, elas nos desafiam a pensar sobre nossa própria pureza interior e como nossas atitudes e intenções impactam o mundo ao nosso redor. Não se trata apenas de se afastar de práticas erradas, mas de cultivar um coração sincero, honesto e voltado para o bem-estar coletivo. Agora, se você está pensando que as leis do Antigo Testamento eram apenas sobre restrições, está na hora de ver isso sob uma nova perspectiva. Embora existissem punições severas para quem desobedecesse, essas leis também traziam bênçãos para aqueles que as seguiam. E não eram bênçãos apenas materiais, mas espirituais e emocionais. Imagine viver em uma sociedade onde a paz, o perdão e o respeito mútuo fossem a base de tudo. Isso não é apenas algo que existia no Antigo Testamento, mas algo que podemos buscar ainda hoje. Essas leis não eram para condenar, mas para orientar. Elas eram uma maneira de mostrar o caminho para uma vida mais justa e equilibrada, onde todos poderiam viver em harmonia e com respeito aos outros. E mesmo que muitos dos aspectos culturais e históricos do Antigo Testamento não se apliquem diretamente à nossa vida moderna, as lições que ele traz sobre moralidade, justiça e santidade são atemporais. Você já parou para refletir sobre como essas leis podem ser vistas sob uma nova luz? Como podemos aplicar seus princípios de justiça, respeito e responsabilidade em nosso mundo,
onde tantas vezes vemos desigualdade e injustiça. O Antigo Testamento nos dá a oportunidade de repensar nossa forma de viver e de agir, e nos convida a adotar um comportamento mais alinhado com os princípios de Deus. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais na aplicação prática dessas leis no cotidiano das pessoas da época e como elas moldaram a sociedade. Prepare-se, porque as revelações que vêm por aí vão desafiar ainda mais suas crenças sobre a moralidade e a justiça no mundo de hoje. Agora que começamos a entender a base moral das leis de Deus no Antigo Testamento, é hora de olharmos mais de perto como essas leis eram aplicadas no cotidiano das pessoas. Como elas realmente influenciavam a vida das pessoas. Era mais do que um simples conjunto de regras a serem seguidas. Era uma forma de viver. Através dessas leis, Deus não só estabeleceu limites, mas também oportunidades para que a humanidade vivesse de acordo com os princípios de justiça e pureza que ele desejava. Vamos pensar, por exemplo, na lei do dízimo e das ofertas. Para muitos, pode parecer apenas uma obrigação religiosa, algo que se faz para agradar a Deus. Mas, na verdade, essas práticas estavam profundamente ligadas ao cuidado com os mais necessitados. O dízimo não era apenas para sustentar os sacerdotes e o templo, mas também para ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Isso mostra que, ao obedecer a essas leis, as pessoas não estavam apenas seguindo regras, mas participando ativamente de um sistema de justiça social que Deus estabeleceu para garantir que ninguém fosse deixado para trás. Além disso, as leis sobre o perdão de dívidas a cada 7 anos e o ano do jubileu, onde as terras e bens eram devolvidos aos seus donos originais, mostram um profundo interesse por restaurar a equidade entre as pessoas. Imagine viver em um mundo onde a cada 7 anos todas as dívidas são perdoadas e as desigualdades materiais são corrigidas. Isso seria uma verdadeira revolução, não? Embora a maioria de nós não viva sob essas leis hoje, elas ainda nos desafiam a pensar sobre como podemos promover justiça e equidade em nossas próprias vidas e comunidades. Outro ponto importante é a lei sobre a pureza e a santidade. No Antigo Testamento, a pureza não era apenas uma questão de comportamento individual, mas estava diretamente ligada à presença de Deus no meio do seu povo. Quando uma pessoa violava essas leis de pureza, não se tratava apenas de uma falha moral, mas de uma ruptura na relação com Deus. Isso mostrava o quão sério era para as pessoas viverem de acordo com as normas divinas. No entanto, o Antigo Testamento também oferece maneiras de restaurar essa pureza por meio de rituais de arrependimento e sacrifícios. Mas será que, no mundo moderno, ainda precisamos dessa busca por pureza? Claro, as leis específicas podem não ser aplicáveis diretamente, mas o princípio por trás delas ainda é muito relevante. Como estamos cuidando da nossa própria pureza interior? Como estamos lidando com nossas falhas e buscando restaurar nosso relacionamento com os outros e com Deus? Essas perguntas não são apenas para estudiosos da Bíblia, mas para todos nós, que buscamos viver de maneira mais justa e moral. E o que dizer sobre a relação com os outros? No Antigo Testamento, Deus se preocupava profundamente com a justiça nas relações interpessoais. Ele não apenas falava sobre amor e perdão, mas também sobre como as pessoas deveriam tratar umas às outras com respeito, dignidade e justiça. Como a lei de Deus protegia os mais fracos, ela também trazia à tona o compromisso com a comunidade e a obrigação de cuidar uns dos outros. Mesmo quando alguém cometia um erro, as leis previam a chance de arrependimento e restauração, permitindo que a pessoa fosse reintegrada à comunidade. Tudo isso nos leva a um desafio profundo para nós hoje.
como podemos aplicar esses mesmos princípios em nosso mundo, onde tantas vezes vemos desrespeito, divisões e desigualdade? Será que estamos agindo de maneira justa e moral em nossas interações diárias? Ou estamos ignorando as necessidades dos outros e vivendo de maneira egoísta? À medida que refletimos sobre isso, também precisamos entender que as leis do Antigo Testamento não eram apenas regras impessoais. Elas eram, e ainda são, um convite a viver de uma maneira que honre a Deus e valorize a justiça, a misericórdia e a verdade. Essas leis moldaram não apenas a sociedade daquele tempo, mas também a forma como muitos de nós ainda entendemos o que é certo e errado. No próximo bloco, vamos continuar nossa jornada, explorando as consequências de desobedecer essas leis e como isso impactava a vida das pessoas. Não é apenas sobre as punições, mas sobre como esses ensinamentos ainda podem nos guiar para uma vida mais justa e fiel aos princípios de Deus. Então, continue comigo, pois o que vem a seguir vai te surpreender ainda mais. Agora que já compreendemos a aplicabilidade das leis de Deus no Antigo Testamento e os ensinamentos que elas trazem, é hora de explorarmos as consequências de desobedecer a essas leis. O que acontecia quando alguém violava esses mandamentos? O que isso significava para a pessoa, para a comunidade e para a relação com Deus? E mais importante ainda, o que podemos aprender com essas consequências para a nossa vida hoje? No Antigo Testamento, as punições para desobedecer às leis de Deus eram severas e muitas vezes envolviam a exclusão da comunidade ou até mesmo a morte. Essas punições podem parecer duras para os padrões modernos, mas é importante entendermos o contexto cultural e religioso da época. As leis de Deus não eram apenas regras, mas refletiam a santidade e a pureza necessárias para que o povo de Israel mantivesse um relacionamento próximo com ele. Quando alguém desobedecia, isso não apenas violava a ordem divina, mas também prejudicava o próprio tecido social e espiritual da comunidade. Por exemplo, no caso de crimes como assassinato, adultério e roubo, as punições eram severas, porque essas transgressões afetavam diretamente o bem-estar coletivo e a moralidade da nação. As leis de pureza, como as relacionadas à higiene e às práticas alimentares, também eram essenciais para proteger a saúde física e espiritual do povo. A desobediência a essas leis, portanto, era vista como uma forma de contaminação que não apenas afetava o infrator, mas também tinha o potencial de corromper a comunidade como um todo. Agora, você pode estar pensando, mas por que Deus permitia que essas punições fossem tão rigorosas? A resposta é que, no contexto daquela época, a obediência às leis de Deus era a única maneira de preservar a ordem e garantir que a justiça fosse feita. O Antigo Testamento nos mostra que a santidade de Deus não pode ser banalizada. Ele é justo e, ao mesmo tempo, misericordioso. A severidade das punições não era uma simples demonstração de autoridade, mas uma forma de proteger a pureza do povo de Israel e garantir que o pecado não contaminasse a terra. Porém, mesmo em meio a punições severas, há algo poderoso que devemos observar: a possibilidade de arrependimento e perdão. Mesmo nas situações mais extremas, a Bíblia mostra que quando uma pessoa se arrependia sinceramente de seus erros, Deus estava disposto a perdoá-la e restaurá-la. Essa capacidade de arrependimento é um dos aspectos mais profundos das leis de Deus no Antigo Testamento. As punições existiam, mas o perdão estava sempre ao alcance de quem se voltava de coração para Deus. E o que isso significa para nós, hoje? Embora não estejamos sob as mesmas leis que o povo de Israel, a Bíblia ainda nos ensina que a desobediência a Deus tem consequências. Mas também nos mostra que, independentemente de nossos erros, sempre há uma oportunidade de recomeço.
desde que sejamos sinceros em nosso arrependimento. Essa visão de justiça equilibrada com misericórdia é algo que devemos incorporar em nossa própria vida, tanto no que diz respeito à nossa relação com Deus, quanto nas nossas relações com os outros. Mas a verdadeira lição vai além das punições e do arrependimento. O Antigo Testamento nos desafia a refletir sobre como nossas escolhas impactam não apenas nossas vidas, mas também as vidas dos outros. As leis de Deus eram, e ainda são, um convite a viver de forma íntegra, justa e pura, não por medo das consequências, mas por um desejo genuíno de fazer o bem e viver em harmonia com Deus e com o próximo. Se você está se perguntando como essas lições podem ser aplicadas em nossa vida diária, a resposta é simples. É uma questão de consciência e responsabilidade. Cada escolha que fazemos tem um impacto, seja na nossa vida, na vida dos outros ou na nossa relação com Deus. As leis do Antigo Testamento nos ensinam que a obediência e a justiça são essenciais para uma vida plena e em paz com Deus, mas também nos lembram da importância do arrependimento e da restauração. No próximo bloco, vamos mergulhar nas lições que podemos tirar das histórias de pessoas que obedeceram às leis de Deus e viram suas vidas transformadas, e também das histórias de quem desobedeceu e sofreu as consequências. Essas histórias não são apenas relatos antigos, mas lições atemporais que ainda podem nos ensinar muito hoje. Fique comigo, porque o que vem a seguir vai te mostrar como essas lições podem transformar sua vida. Agora que exploramos as consequências da desobediência às leis de Deus no Antigo Testamento, vamos dar um passo importante e analisar as histórias daqueles que obedeceram a essas leis e como suas vidas foram transformadas por elas. Quando pensamos em figuras como Abraão, Moisés, Davi e outros grandes líderes e heróis da Bíblia, vemos que a obediência às leis de Deus não só trouxe bênçãos e prosperidade, mas também significou um relacionamento mais profundo com Ele. Abraão, por exemplo, foi chamado por Deus para sair de sua terra e seguir um caminho que ele não conhecia, sem saber exatamente o que o aguardava. Mas ele confiou nas promessas de Deus e obedeceu, e como resultado, se tornou o pai de uma grande nação, Israel. A sua fé e obediência a Deus, mesmo quando tudo parecia incerto, trouxe-lhe uma recompensa que transcendia qualquer benefício material. A obediência de Abraão não era apenas uma questão de seguir regras, mas de confiar em um Deus que ele sabia que tinha o melhor plano para a sua vida. Outro exemplo poderoso é o de Moisés. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Moisés inicialmente hesitou, mas escolheu obedecer à ordem divina. Sua obediência, mesmo diante das dificuldades e desafios, resultou em um dos maiores milagres da história, a libertação de Israel e a fundação de uma nação. Através de Moisés, vemos como a obediência a Deus pode trazer transformação não apenas na vida de um indivíduo, mas também no destino de um povo inteiro. E não podemos esquecer de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Embora tenha cometido falhas e pecado, Davi se arrependeu sinceramente e sempre buscou viver conforme as leis de Deus. Sua obediência, suas vitórias e até mesmo seus momentos de arrependimento genuíno nos mostram que a verdadeira relação com Deus não é sobre perfeição, mas sobre fidelidade e sinceridade no coração. Esses exemplos são mais do que histórias antigas. Eles são relatos de vidas transformadas pela obediência às leis de Deus e nos ensinam que, quando escolhemos seguir os princípios divinos, nossas vidas também podem ser profundamente transformadas. Eles nos mostram que, independentemente das circunstâncias ou dos erros que cometemos, sempre há um caminho de volta à fidelidade e à bênção de Deus. A obediência traz prosperidade, não apenas em termos materiais, mas em paz de espírito, em propósito
e em uma vida cheia de significado. Porém, também vemos histórias daqueles que, por desobedecerem às leis de Deus, sofreram as consequências de suas escolhas. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é um exemplo claro disso. Saul começou com uma grande promessa, mas sua desobediência a Deus o levou a perder o favor divino. Ele foi impetuoso e falhou em seguir as instruções claras que Deus lhe deu. Sua queda não foi apenas uma questão de perder o trono, mas também de ver a destruição de um relacionamento precioso com Deus. A lição aqui é dura, mas essencial. Quando escolhemos desobedecer a Deus, corremos o risco de perder aquilo que Ele preparou para nós, algo que é muito maior do que qualquer desejo pessoal ou ganho temporário. Essas histórias nos mostram que as leis de Deus não são apenas regras para evitar o caos, mas caminhos de sabedoria e proteção. Elas nos orientam sobre como viver uma vida plena e bem-sucedida, conforme o plano divino. Mas é importante lembrar que não é uma obediência cega ou mecanizada que Deus deseja, mas uma obediência que vem do coração, motivada pelo amor e pela confiança em sua sabedoria e bondade. Agora, a pergunta é: como podemos aplicar essas lições nas nossas vidas? Como podemos garantir que nossa obediência a Deus nos traga benefícios reais e duradouros, como aconteceu com Abraão, Moisés e Davi? E mais, como evitar os erros de figuras como Saul e aprender com suas falhas para não repetir os mesmos passos? No próximo bloco, vamos explorar as lições que podemos tirar de cada uma dessas histórias, refletindo sobre como colocar os princípios de obediência em prática hoje. Prepare-se, porque o que vem a seguir trará revelações poderosas sobre como aplicar esses ensinamentos em sua vida para alcançar uma relação mais profunda com Deus e viver uma vida mais plena. Agora que vimos como a obediência e a desobediência às leis de Deus afetaram profundamente a vida de figuras bíblicas como Abraão, Moisés, Davi e Saul, vamos refletir sobre como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. O que essas histórias nos ensinam sobre como viver de acordo com os princípios de Deus hoje? Como podemos evitar os erros do passado e caminhar em direção a uma vida mais justa, moral e alinhada com o que Deus deseja para nós? Primeiro, vamos considerar a lição de Abraão. Sua obediência não foi apenas em seguir regras, mas em confiar plenamente em Deus, mesmo sem entender os detalhes do que viria a seguir. A lição que podemos tirar disso é a importância de confiar no plano divino, mesmo quando não temos todas as respostas. A fé de Abraão foi a chave para sua obediência. Ele não seguiu Deus apenas por medo das consequências, mas porque acreditava nas promessas dele. Essa confiança profunda é algo que podemos e devemos cultivar em nossa própria vida. Em vez de buscar controle e certezas, devemos aprender a confiar em Deus e obedecer com fé, sabendo que Ele tem um propósito para cada um de nós, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Moisés, por outro lado, nos ensina a importância de persistir, mesmo quando o caminho parece difícil e sem fim. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel, ele teve dúvidas e medos. Mas apesar das adversidades, Moisés seguiu em frente, confiando que Deus o capacitaria. Sua obediência trouxe a libertação de milhões de pessoas. O que podemos aprender com Moisés é que muitas vezes o caminho de obediência a Deus não é fácil, mas é o caminho que leva à transformação e ao cumprimento do propósito divino. Precisamos estar dispostos a enfrentar os desafios com coragem, sabendo que Deus nos dará as forças necessárias para cumprir sua vontade. E quanto a Davi? O que ele nos ensina? Davi é um exemplo de alguém que, apesar de falhar, sempre buscou o arrependimento sincero e a restauração do seu relacionamento com Deus. Mesmo com todas as suas falhas, Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque estava disposto a se arrepender e mudar.
A lição de Davi é simples, mas poderosa. Ninguém está além da redenção. Se caímos, o importante não é ficar parado na culpa, mas levantar e buscar a graça de Deus. A obediência de Davi nos ensina que a verdadeira obediência vai além de apenas seguir regras. É ter um coração disposto a se corrigir e a voltar para Deus sempre que erramos. Agora, se refletirmos sobre Saul, a história de sua desobediência nos lembra de um ponto crucial. A obediência a Deus não deve ser apenas superficial, feita por conveniência ou medo das consequências. Saul começou com grandes promessas, mas sua desobediência, apesar de pequenas desculpas, resultou em uma grande perda. Ele desobedeceu a Deus quando escolheu agir por conta própria, sem se submeter à orientação divina. O que podemos aprender com Saul é que, às vezes, podemos nos enganar pensando que estamos fazendo o que é certo, mas no fundo estamos agindo em nosso próprio interesse. A lição aqui é que a verdadeira obediência exige humildade e disposição para ouvir e seguir as instruções de Deus, sem buscar atalhos ou justificar nossos erros. Essas lições podem ser aplicadas em nossa vida de forma muito prática. Muitas vezes, nos vemos diante de escolhas em que a obediência a Deus pode parecer difícil ou até impopular. Mas ao olhar para esses exemplos bíblicos, vemos que a obediência traz bênçãos duradouras, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Se quisermos ver a transformação que Deus promete, precisamos estar dispostos a seguir seus princípios e confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Ao aplicar essas lições em nossa vida diária, precisamos lembrar que a obediência não é algo que fazemos apenas por obrigação, mas por um desejo genuíno de viver de acordo com os valores de Deus. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser fiel. Como Davi, podemos aprender a nos arrepender quando erramos e voltar ao caminho certo. Como Moisés, podemos aprender a persistir mesmo quando o caminho parece difícil. E como Abraão, podemos aprender a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. No próximo bloco, vamos concluir nossa jornada refletindo sobre o impacto que viver de acordo com as leis de Deus pode ter em nossa vida e como podemos aplicar essas lições para viver de forma mais plena, justa e em harmonia com o que Deus deseja para nós. Prepare-se para uma visão final que irá completar o quadro e trazer ainda mais clareza sobre o que significa viver de acordo com os princípios divinos. Chegamos ao final da nossa jornada sobre as leis de Deus no Antigo Testamento e as lições profundas que elas nos trazem. Ao longo dos blocos, vimos como a obediência a essas leis não apenas transformou a vida de grandes personagens bíblicos, mas também nos desafia a viver de forma mais alinhada com a justiça, a moral e os princípios divinos. Agora, mais do que nunca, temos a oportunidade de aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas e refletir sobre como podemos viver de maneira mais íntegra, justa e verdadeira. Essas leis, longe de serem algo distante ou ultrapassado, têm um poder atemporal. Elas nos convidam a refletir sobre as escolhas que fazemos, sobre a maneira como tratamos os outros e sobre a nossa própria relação com Deus. Ao aprender com figuras como Abraão, Moisés, Davi e até mesmo Saul, podemos ver claramente que a obediência a Deus traz transformações que transcendem gerações. Não é sobre ser perfeito, mas sim sobre ser fiel, sobre confiar e se arrepender, sobre buscar sempre um relacionamento mais profundo e verdadeiro com aquele que nos criou. Mas o que vem depois? Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária? A resposta é simples, mas poderosa. Obedeça, confie e persevere. Lembre-se de que a obediência a Deus não se trata apenas de seguir regras,
mas de construir um caminho de justiça, amor e integridade. Ao viver de acordo com os princípios divinos, podemos experimentar a paz, a prosperidade e a bênção que Ele prometeu àqueles que o seguem fielmente. E é isso que queremos para você. Não é apenas sobre estudar a Bíblia, mas é sobre transformar a sua vida, assim como essas histórias transformaram as vidas dos grandes heróis do passado. A verdadeira mudança começa de dentro para fora, e essa mudança começa com você, agora. Então, se você quer continuar aprendendo mais sobre as leis de Deus, sobre os princípios divinos e como aplicá-los de maneira prática em sua vida, inscreva-se no canal. Não perca os próximos vídeos que irão te guiar em uma jornada de autoconhecimento, transformação e uma vida mais alinhada com o propósito de Deus para você. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Juntos, vamos continuar a explorar as riquezas da Palavra de Deus e como ela pode fazer uma diferença real em nossas vidas. Siga o canal, fique conectado e venha fazer parte dessa jornada de fé e aprendizado. Não perca o próximo vídeo, pois ainda temos muito mais para compartilhar com você.